encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A palavra do Senhor vai nos falar assim nessa noite. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar, que estava em ruínas. Aleluias! Vou ler mais uma vez. 1 Reis, capítulo 18, versículo 31, a palavra do Senhor vai nos falar assim. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, por esta palavra maravilhosa, na qual aqui, igreja, a Bíblia vai nos falar sobre o desafio do altar, né? O desafio do altar, né? Então, como que anda a nossa santificação? Aqui a Bíblia vai nos falar aqui em 1 Reis 18, 30, e vai se esticar ali até o 39. Aqui a Bíblia vai nos falar, igreja, que nós enfrentamos muitos desafios nas nossas vidas, não é verdade? Quantos desafios nós enfrentamos em nossas vidas? E diante de um desafio podemos escolher enfrentar ou recuar. Você está entendendo? A vida, ela nos traz muito desafio. Elas nos traz muita peleja, na qual ali você vai desafiar. Você vai ali lutar contra a peleja que vem contra a tua vida. O desafio que você tem que enfrentar para você poder chegar ao seu destino. Então, diante de um desafio, nós temos duas escolhas: enfrentar ou recuar. Você está entendendo? Ou você enfrenta ou você recua. E aí o profeta Elias aqui, ele foi afrontado pelos profetas de Baal. O profeta Elias, ele foi afrontado pelos profetas de Baal e o desafiou diante do altar para revelar o poder de Deus. Olha só. O profeta Elias, ele foi afrontado pelos profetas Baal. E o desafiou diante do altar para revelar o poder de Deus. E quantas das vezes na minha vida e na tua vida, pessoas elas vinham até a sua vida para poder te desafiar. Eles encostam-se você na parede para poder te desafiar e você recuar. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, não recua não, viu? Permanece na posição, permanece aonde você está, não recua, vá adiante, enfrenta o gigante que vier sobre a tua vida, porque aqui o profeta Elias, diante das afrontas, né, dos profetas de Baal, ele foi desafiado ali diante do altar, para ele poder revelar o poder de Deus, aonde fala aqui em 1 Reis 18, 20 e 29. Se você tem desafio em sua vida, antes de tudo precisa se colocar no altar de Deus, que te capacita a vencer. Olha aí que palavra maravilhosa. Eu estou aqui nessa noite para te perguntar se você tem um desafio para enfrentar. Se você tem um desafio para você correr atrás, para você poder vencer. Tudo que você vai ter que fazer antes de tudo isso, você precisa colocar a sua vida diante do altar de Deus, para que Ele possa te capacitar e você possa vencer. Você está entendendo? Porque para você vencer qualquer barreira que vir sobre a tua vida, igreja, você tem que estar na posição de vaso. Você tem que estar na posição de servo. Sabe por quê? Porque senão o inimigo ele vem sobre a tua vida e ele começa a te apontar. Ele começa a te caluniar. Ele começa a te afrontar para te falar que tu serve dois deuses. Por isso que é importante, antes de você enfrentar um desafio, você se colocar diante de Deus para Ele poder te capacitar e para que você venha vencer.
Então, se você estiver no altar, ninguém pode te tocar. 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 e 51. Olha só, se você está no altar, ninguém pode te tocar. Tá entendendo o mistério de Deus? Se você estiver no altar, ninguém pode te tocar. O inimigo ele vai se levantar de várias formas, mas em ti ele não te toca, porque você está com a sua vida no altar de Deus. Porque estará nas mãos de Deus, onde fala lá em Isaías 43, 13. Porque quando você está com a tua vida no altar de Deus, Deus ele está diante de ti para poder te capacitar, te ajudar, seja lá qual for a situação. Então, se sua vida está no altar de Deus, né, continua firme. Mas se não estiver no altar de Deus, volta pro altar, porque Deus, ele quer te ajudar. Ele não quer que você recua, ele quer que você siga adiante. Então aqui eu trouxe aqui umas três soluções na qual nós podemos se firmar para que nós possamos pegar esses versículos aqui e pegar para nossas vidas, né? Então, o primeiro o altar precisa ser restaurado. O altar precisa ser restaurado. Então, se o teu altar está quebrado, nessa noite é hora de você restaurar o teu altar. Aqui no versículo 30, fala assim, ó. Então Elias disse a todo o povo. Olha só o que Elias disse a todo o povo. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? Olha só. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. O Senhor nessa noite ele te convida para você chegar até a Ele. O Senhor nessa noite ele te convida para que você venha diante dele, colocar a tua vida no altar dele, para que ele possa restaurar o teu altar. E aqui Elias ele chamou todo o povo, né, que o povo chegasse até a ele. E o povo foi obediente. Aqui o versículo vai falar que todo o povo se achegou a ele. Papai, ele te chama nessa noite. É hora de você se chegar aos pés do Senhor. Porque assim como o profeta Elias chamou o povo para chegar até a ele, Deus aí manda te chamar nessa noite. Porque Ele quer te ajudar. Ele não quer que você fique na peleja. Ele não quer que você fique na batalha sozinho. E aqui Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E ligou aqui, né? Acho que está sendo usado. Vou nem falar. Porque tá vendo que eu tô na live e fica ligando, né? Vai ser... Ô, Jesus, me ajuda, Pai. Tá ligando de novo, viu? Esse aí é enviado, viu? Enviado mesmo. Deixa eu só dizer aqui. Esse é enviado, viu, filho? Misericórdia. Vai pra lá. Então, igreja. Então, o primeiro o altar precisa ser restaurado. Amém? Versículo 30. A primeira coisa que somos desafiados a fazer é restaurar o altar de nossas vidas, né? Então que nessa noite nós possamos restaurar o altar em nossas vidas. Depois que aqui a palavra vai falar que depois que os profetas de Baal tentaram clamar ao seu Deus em vão, agora o profeta Elias iria oferecer o sacrifício ao Senhor. 1 Reis 18, 26 e 29. Olha só, Elias, ele esperou que depois que os profetas de Baal, né, que adoravam outros deuses, né, o deus de barro, o deus de porcelana, né, depois que os profetas de Baal tentaram clamar ao seu Deus em vão, agora o profeta Elias iria oferecer o sacrifício ao Senhor.
Ele tinha um sacrifício para oferecer ao Senhor. Sacrifício ao Senhor, onde fala lá em 1 Reis 18, 26, 29. Mas antes, ele precisaria restaurar este altar para que o poder de Deus se manifestasse. Você está entendendo? Ele precisaria restaurar primeiro o altar para que o poder de Deus viesse se manifestar na vida dele. E assim na minha vida e na tua vida não é diferente. Nós temos que primeiro pedir ao Senhor para que Ele venha nos ajudar a restaurar, que Ele venha tirar todo o pecado das nossas vidas, que nós possamos recuar, entendeu? Que nós possamos recuar o pecado, deixar o pecado de lado, que nós possamos se santificar, orar, jejuar, para que o Senhor possa se manifestar com o amor dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. E se você precisa do poder de Deus para vencer as lutas e os desafios do dia a dia, precisa primeiro se consagrar ao Senhor, porque somente assim Deus opera. Você está entendendo? Deus, igreja, Ele não recebe sacrifício de qualquer jeito. Nós precisamos nos restaurar. Nós precisamos se consagrar. Nós precisamos apresentar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui me consagrando, jejuando, Pai, em prol disso, em prol daquilo, em prol da Tua graça, da Tua misericórdia. Então é necessário primeiro a gente se consagrar ao Senhor, porque somente assim Deus Ele opera. Se consagrar é o quê? Tirar toda a sujeira. Entendeu? Toda sujeira, você vai fazer uma alta reflexão na tua vida. Se você anda de mal com alguém, você precisa perdoar. Se você tem traído alguém, você precisa perdoar. Você precisa ir até a pessoa para pedir perdão. Você precisa se consagrar, você precisa se jejuar, porque o Senhor, Ele não recebe a tua oferta de qualquer jeito. Você primeiro precisa restaurar o teu altar para que o Senhor venha se manifestar na tua vida. Amém, igreja? Então, aqui em Josué 3:5 vai nos falar assim, ó: santificai-vos hoje, porque o amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se você se santificar hoje e crer que o Senhor Ele vai restaurar o teu altar, o Senhor Ele vai fazer maravilhas na tua vida já no dia seguinte. Você está entendendo? Deus, Ele não derrama fogo em altar quebrado e sujo. Por isso precisa ser restaurado. É como eu tenho falado. O Senhor, Ele não derrama fogo em altar quebrado ou sujo. Por isso você precisa ser restaurado. É o que eu acabei de te falar. Você está entendendo? Se você tem algo que te prende, que você tem ódio de alguém, que você não consegue perdoar alguém, se você anda um pé na igreja e outro no mundo, se você aceitou Jesus, mas você não tem renunciado à tua vontade, às tuas vontades carnais, você tem sempre aceitado o pecado sobre a tua vida, o Senhor, Ele não habita em vaso quebrado e sujo. Você está entendendo? A Bíblia já nos fala: a luz não combina com as trevas. Você é luz. Você é luz. O Senhor, Ele habita no meio da luz. Você está entendendo? Então você tem que se separar. Você precisa se separar para você se consagrar, para que Deus venha manifestar a glória dEle na tua vida e na minha vida. Então, restaure o seu altar nessa noite. Se seu altar está quebrado, se seu altar está sujo, restaure ele nessa noite. Peça ao Senhor: Senhor, restaura o meu altar, restaura a minha vida, Pai, diante de Ti. Eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mas Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Me ajuda a restaurar o meu altar, porque eu preciso, Pai, de Ti. Eu não sou nada sem Ti.
É isso que você precisa falar com o Senhor, para que você venha se consagrar em jejum, em oração, em santificação, para que o Senhor ele venha te honrar e te abençoar no tempo dele. E aí a segunda opção é o altar e a nossa vida, né? Então a primeira que eu falei aqui foi o altar precisa ser restaurado, e a segunda é o altar e a nossa vida. O altar e a nossa vida. Aqui no versículo 31 de 1 Reis, vai falar assim, ó: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então, igreja, o segundo desafio é reconhecer-se como o altar de Deus, né? O segundo desafio que nós temos é reconhecer-se como um altar de Deus. Então, se você aceitou Jesus como o único salvador da tua vida, você tem que reconhecer que você é o altar de Deus. Você está entendendo? A tua vida é o altar de Deus. Não é o altar lá da igreja onde você sobe para louvar, para adorar o Senhor, não. O altar é tua vida. O altar é tua vida diante de Deus. Então, primeiramente você precisa... O primeiro desafio é você reconhecer como um altar de Deus. Você precisa se reconhecer que você é um altar de Deus. Que no altar de Deus não é de qualquer jeito. No altar de Deus não é da forma que você pensa. No altar de Deus é do jeito que Deus quer e não do jeito que você quer. Se eu sou o altar de Deus, eu vou trazer coisas de Deus para minha vida. Se eu sou o altar de Deus, por que eu vou viver na prostituição? Se Deus tem minha vida como o altar dele, por que eu vou estar roubando, mentindo, enganando? Por quê? Então, você tem que entender, primeiro você precisa reconhecer que você é o altar de Deus. Então, quando você reconhece isso, que você é o altar de Deus, filho, isso aí Deus ele é contigo. Deus ele é contigo toda hora. Porque você precisa primeiramente reconhecer. E o profeta Elias contou 12 pedras representando as famílias do povo de Deus, para então formar o altar corretamente. Olha só, o profeta Elias, ele contou 12 pedras representando as famílias do povo de Deus, para então formar o altar corretamente. Ao olhar para aquele altar restaurado, as pessoas do povo de Deus viam a sua história e herança espiritual, sentindo-se parte entre aquelas pedras. E ao falar de altar, precisamos pensar não em um palco ou mesa, e sim em nossas vidas. Você está entendendo? E aqui, ao falar de altar, nós precisamos pensar não em um palco, como eu tenho falado, não em um palco, tipo um palco de um show, ou um palco de um altar da igreja, né? Nós precisamos pensar não em um palco ou simplesmente uma mesa aqui, né? Como eu tô aqui de frente aqui. Isso aqui não é um altar, entendeu? Então, e sim em nossas vidas como o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Fala aqui em 1 Coríntios 3,16. Então nós temos que reconhecer que nós somos o altar. Que nós somos o altar. Então, se nós somos o altar, nós não temos que viver de qualquer maneira. Nós não temos que viver de qualquer jeito. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala aqui em 1 Coríntios 3,16. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você é templo do Espírito Santo de Deus, né, você vai estar diante de um Deus que vai restaurar o teu altar. Você vai ser santo. Você vai trazer para perto de você
coisas que vêm de Deus, a presença, a oração, o louvor, a santificação. Quando a pessoa olhar para a tua vida, ela vai sentir a presença de Deus na tua vida. As pessoas elas vão sentir o prazer de te procurar para você orar pela vida dela. As pessoas vão sentir prazer de chegar até a ti para pedir ajuda. Por quê? Porque você é o altar, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus é na tua vida. Você está entendendo? Então aqui cada um de nós é como pedras que vivem sóis, edificado, casas espirituais para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, se você é templo do Espírito Santo de Deus, né, você vai ser edificado como uma casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por Cristo. Onde fala aqui em 1 Pedro 2:5. Mas Jesus é a principal pedra angular. Você está entendendo? Jesus é a principal pedra angular. Onde fala em 1 Pedro 2:7. Somente firmados em Cristo, este altar é ajustado para ser o lugar da presença de Deus. Então, quando você está firmado em Cristo, esse altar, ele é ajustado para ser um lugar santo, um lugar cheio da presença de Deus, né? Então, se o teu altar não é um lugar santo, faça de sua vida um altar para Deus. Procure se consagrar, procure se santificar, para que Deus ele venha participar do teu altar, para que Deus venha estar sempre presente na tua vida. Então, a terceira opção que eu trouxe é o altar é um lugar de sacrifício. Então, vamos lá. O primeiro tema que eu trouxe foi o altar precisa ser restaurado. O segundo, o altar é a nossa vida. E terceiro, o altar é um lugar de sacrifício. Olha só, o altar é um lugar de sacrifício. Versículo 32 e 35, aqui de 1 Reis 18, versículo 32 e 35 vai nos falar assim, ó. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego, olha só. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-vos sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez. E o fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Ele preparou ali aquele altar ao redor com água, né? Que chegou ao ponto, né, de fazer até pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Você tá entendendo? E ele encheu também tudo ali, tudo ao redor. Então, o que eu quero te dizer aqui com esse versículo, que o terceiro desafio é oferecer um sacrifício sobre o altar. É oferecer um sacrifício sobre o altar. Mas, irmã, qual o sacrifício que eu vou fazer para me oferecer para Deus? O terceiro sacrifício é oferecer um sacrifício no altar. Sabe, aquela coisa que você mais gosta, que você não quer abrir mão. Tipo, de um celular, ou até mesmo do pecado, que você não consegue viver sem sexo,
Você que não consegue viver sem ter uma mulher. Você está entendendo? Então, o desafio é oferecer um sacrifício sobre o altar. Então, para você recuar, para você deixar isso que você mais quer para a tua vida, você vai ter que recuar, renunciar, para que você venha oferecer esse sacrifício para Deus. Um exemplo, você passar um mês sem celular, que você não vai ter contato com ninguém. É um sacrifício que você está oferecendo para Deus. Porque você ama, você gosta de estar no celular. E aí você vai estar oferecendo o sacrifício. Senhor, eu vou deixar de lado isso, aquilo. Senhor, eu vou deixar de comer, vou deixar de tomar café, eu vou deixar de comer frango assado. Senhor, eu vou oferecer esse sacrifício para o Senhor, Pai, porque o Senhor sabe que eu amo tanto. Eu amo tanto o café, mas eu vou renunciar. Eu vou deixar de lado em sacrifício a tua vida, Pai, porque eu preciso de Ti. E o Senhor, Ele vai reconhecer, igreja. Ele vai reconhecer o sacrifício que você fizer para Ele. E aqui o terceiro desafio é oferecer um sacrifício sobre o altar. O altar, quem é o altar que eu falei? A tua vida. O altar é a tua vida. O altar é você. O altar é você. E isso não é nada fácil, viu? Não é nada fácil você abrir mão do que você mais gosta para oferecer sacrifício a Deus. Mas não é impossível. Então o profeta Elias organizou um altar restaurado e ofereceu o seu melhor. Olha, igreja, ele preparou, ele organizou um altar restaurado e ofereceu o seu melhor para Deus, colocando sobre ele o novilho e a lenha. O novilho representava a Cristo, que se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. Onde fala em João, capítulo 1, versículo 29. E a lenha é o combustível para queimar a oferta. Mas o profeta ainda jogou água. Olha só, o profeta ainda jogou água sobre o holocausto 3 vezes e para dificultar ainda mais, fez um rego em redor para encher de água, garantindo que o milagre seria sobrenatural. Olha só. E ele gastou a pouca água que tinha, visto que havia 3 anos sem chover. Lá em 1 Reis 18, 1. Ele gastou toda a água que ele tinha. E olha que já fazia 3 anos que não chovia. Você está entendendo? Então ele abriu mão daquela água. A água que poderia matar a sede dele. A água que poderia ali firmar a vida dele por mais dias. Mas ele ofereceu toda a água que ele tinha em sacrifício a Deus. Fala lá em 1 Reis 18, 1. Porque já havia 3 anos sem chuva. Imagina aí, 3 anos sem chuva. E você tem um pouco de água. E você pegar essa água e oferecer de sacrifício a Deus, é muita fé. E muitas das vezes Deus ele vem sobre a minha vida e sobre a tua vida para que nós possamos renunciar, para que nós possamos apenas jejuar, passar algumas horas ali, né, oferecendo jejum ao Senhor. E nós no meio do jejum é de cara fechada, é tratando o irmão mal, é falando da vida dos outros. E quando nós fazemos jejum, igreja, nós temos que estar feliz, louvando, adorando, glorificando ao Senhor. Se você puder ir fazer o bem, vá. Você está entendendo? Se você puder fazer o ídolo do Senhor, no meio do teu jejum, vá com alegria. Porque é disso que Deus ama, é disso que Deus gosta. Você está entendendo? Então, jejuar não é só você, eu vou oferecer 2 horas de jejum a Deus, 3 horas de jejum e pronto. E se tranca dentro do quarto, se deita, vai dormir. Tá errado, viu? Tá muito errado isso aí. Então, quando você vai jejuar, oferecer um sacrifício a Deus, você tem que estar alegre. Para que ninguém que esteja ao teu lado venha perceber.
Você está entendendo? Você tem que ser luz, mesmo no meio ali do jejum, do seu sacrifício. Você tem que ser luz. Então aqui, Elias, ele ofereceu, né, sacrifício ao Senhor, né? A pouca água que ele tinha, ele despejou todinha ali no meio daquele holocausto que ele queria oferecer a Deus. Então Elias não acendeu o fogo, mas esperou que Deus mandasse fogo do céu. Olha só o tamanho da fé de Elias. Elias, ele preparou tudo ali, preparou a lenha, preparou tudo, mas ele não acendeu o fogo, mas esperou que Deus mandasse fogo do céu. Aleluia, glória a Deus. E na hora certa do sacrifício da tarde, Levítico 2, 4 e 6. Elias ofereceu sacrifício de forma obediente à vontade de Deus. Versículo 36. Ele ofereceu sacrifício sendo de forma obediente e à vontade de Deus. Versículo 36. O altar de nossas vidas é onde sacrificamos nossos desejos e nos consagramos a Deus. Marcos 8, 26. Como eu vim falando lá no começo do vídeo. O altar de nossas vidas é onde sacrificamos nossos desejos e nos consagramos a Deus. Você está entendendo? Eu e você, nós temos um desejo. Eu que sou solteira. Talvez estou falando com pessoas aqui também que é solteira. O nosso desejo, a nossa vontade na hora dessa era de estar aí, né? Beijando, namorando, satisfazendo a vontade carnal, sendo feliz da maneira que tem da maneira que acha que tem que ser. Mas eu e você estamos aqui oferecendo sacrifício a Deus. Por mais que o inimigo envie pratos, por mais que o inimigo joga seta contra a tua vida para você cair em tentação, e você resiste, você diz não e não e não. Por quê? Porque você está oferecendo um sacrifício ao Senhor. Você está orando, você está jejuando, você está se consagrando. E Deus, igreja, Ele vai te fortalecendo. Assim como Deus tem fortalecido a minha vida. Tem sido dias difíceis, tem sido dias de luta, mas Deus, Ele jamais abandona os filhos dele. Deus, Ele jamais deixará de reconhecer o sacrifício que você faz para você ter vida no altar de Deus. Deus, Ele sempre te olha, de maneira que ninguém te olha. Deus, Ele te olha. Deus, Ele não pisca nem um olho para olhar para a tua vida. Então, o altar de nossas vidas é onde nós temos que fazer onde nós sacrificamos, né, os nossos desejos. É que nem eu estou falando. O desejo carnal, o desejo de viajar, o desejo disso e aquilo. Se você deseja toda noite comer uma pizza ou tomar um café, você vai renunciar isso em sacrifício a Deus. Então, nós temos que se sacrificar ao Senhor dos nossos desejos para nós podermos se consagrar a Deus. Onde fala em Marcos, viu? Isso aqui é bíblico. O altar de nossas vidas é onde sacrificamos nossos desejos e nos consagramos a Deus. Mateus 8, 25. Deixando as vontades da carne para servir ao Senhor. Você está entendendo? Deixando a vontade da carne para servir ao Senhor. E apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Apresentei-vos vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está entendendo? Você não precisa estar falando o teu sacrifício, o que você passa para o teu vizinho, para o teu amigo, não. Você precisa apresentar para Deus.
né? Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. É que nem eu estou falando, que nem eu tinha falado aqui ainda agora há pouco. A minha vontade poderia ser, na hora dessa, eu estar namorando, beijando, praticando o que a carne oferece. Você está entendendo? Mas nós temos que renunciar. Nós temos que matar essa carne com jejum e oração e oferecer sacrifício a Deus. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida não se compara com o que o mundo tem para oferecer. Não se compara por uma noite de prazer, por um momento de desejo. Não se compara, igreja. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é grande. Vale a pena nós oferecer como sacrifício vivo as nossas vidas diante do altar de Deus. Romanos 12, versículo 12, capítulo 1 e 2, viu? Muitas vezes queremos que Deus opere em nossas vidas, não é verdade? Queremos muitas das vezes que Deus opere em nossas vidas. Mas não estamos dispostos a deixar nossos erros e pecado. Você está entendendo? Nós queremos que Deus atenda o nosso pedido, nós queremos que Deus ouça a nossa oração, nós queremos que Deus venha fazer o milagre nas nossas vidas, mas nós nunca estamos dispostos a deixar os erros e pecado. Nunca. E está sempre no pecado, está sempre no erro, está sempre no erro, está sempre no pecado. Quem impede, olha só, quem impedem o fluir da presença de Deus em nós, realizando milagre. Isaías 59, 2. Mas não estamos dispostos a deixar nossos erros e pecado que impedem o fluir da presença de Deus em nós, a nos realizarmos o milagre. A nos realizarmos o milagre. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. Por isso somos desafiados a sacrificar nossos prazeres em favor de uma vida consagrada ao Senhor. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha só. Por isso nós somos desafiados a sacrificar os nossos prazeres. Nós somos desafiados a sacrificar os nossos prazeres. Em favor de uma vida consagrada ao Senhor. Gálatas 2, 20. Então, se nós somos desafiados a sacrificar, nós temos que permanecer nesse sacrifício. Para que Deus possa nos consagrar, para que Deus possa nos edificar com a presença dEle. Então, igreja, sacrifique os seus desejos carnais no altar de Deus. Sacrifique, porque vale a pena. Dói, machuca, mas vale a pena. Então aceite o desafio do altar. Aceite o desafio do altar, que é a tua vida. Renuncie o que você mais ama, renuncie o que você mais gosta, para você colocar a tua vida no altar de Deus, para que Deus ele venha operar, para que Deus venha fazer maravilhas na tua vida. Então, aqui já para concluir, versículo 37 e 39, Deus ele quer ouvir a sua oração e derramar poder em sua vida. Mas primeiramente precisa restaurar o altar de forma que você compreenda que seu viver é um altar para Deus. E então sacrificar tudo que não vem do Senhor em sua vida, entregando também o seu melhor para Deus. Olha só. Deus ele quer ouvir a tua oração. Ele quer derramar o poder em sua vida, mas primeiramente você precisa restaurar o teu altar, de forma que você compreenda que o seu viver é um altar para Deus. Primeiramente você tem que compreender que o seu viver é um altar para Deus. E então sacrificar
tudo que não vem do Senhor em sua vida. Tudo aquilo que não vem do Senhor, você tem que sacrificar para que Deus ele venha diante da tua vida. E aí fala assim, ó, se você tem desafio em sua vida, busque antes de tudo se colocar no altar de Deus. Você tá entendendo? Eu falei isso aqui lá no começo. Se você tem um desafio em sua vida, busque antes se colocar no altar de Deus. Porque todo desafio que vem sobre a tua vida, você precisa primeiramente estar com a vida no altar de Deus para que você possa vencer esse desafio. Você tá entendendo? Ou você sacrifica ou você recua. Então, se você tem um desafio, irmã, eu tenho um desafio. Eu quero restaurar minha família. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que o meu filho volte para casa. Eu quero que o meu filho volte para os caminhos do Senhor. Isso é um desafio que você vai ter na tua vida. Mas, primeiramente, para você vencer esse desafio, você precisa primeiro, busque antes de tudo colocar o altar de Deus. Você precisa antes de tudo se colocar diante do altar de Deus. Você tem que olhar para o seu altar, que é a tua vida. Você precisa reconhecer onde você é protegido e preparando para receber milagres do Senhor. Para você receber milagres do Senhor, você precisa preparar o teu altar. É como eu tenho falado. O Senhor, Ele não habita em altar sujo. O Senhor, Ele não habita em altar onde tem pecado, aonde tem sujeira, aonde tem ali coisas que não agradam ao Senhor. Você precisa renunciar. Eu e você que somos conhecedores da palavra. Você está entendendo? Você precisa renunciar. Você precisa deixar tuas vontades carnais e oferecer teu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Diga como salmista, diante da sua dificuldade, então irei ao altar de Deus. Salmos 43:4. Quando você estiver totalmente preparado, faça que nem o salmista. Então irei ao altar de Deus. Por quê? Porque você já vai estar preparado. Pare tudo para buscar a Deus. Você sempre tem que ter, igreja, um tempo para Deus. Independente da tua vida ser corrida, independente da sua vida ser uma vida de empresário, que você faz isso, faz aquilo, faz missão, faz isso, faz aquilo, você tem que ter um tempo para Deus. Você precisa ter um tempo para a leitura bíblica. Você precisa ter um tempo para você orar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Aí você passa o dia todo numa correria, vai aqui, vai acolá, faz isso, faz aquilo, né? Faz sacrifício de tolo, né? Mas não tem a presença, não tem um tempo para Deus. E aí é sacrifício de tolo, porque querendo ou não, você tem que ter um tempo para Deus. E não é aquele tempo rapidinho que você dobra os teus joelhos antes de dormir para orar ali, 5 minutinhos, não. Você precisa ter um tempo para Deus. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa orar, você precisa se santificar. Você precisa buscar a face de Deus. Deus, Ele quer te olhar nessa noite. Então, você tem que parar tudo para buscar a Deus. Faça um propósito de jejum e oração em favor de sua vida. Faça um propósito com Deus. Há quanto tempo você não faz um propósito com Deus em jejum e oração? Há quanto tempo você não tem intimidade com Deus? Há quanto tempo? Ou será que você é só daquele 6 horas por mim? 6 horas por mim? Ofereça o sacrifício para Deus. Com jejum, oração, em favor da sua vida. Em favor da sua própria vida.
buscando santificação a cada dia para viver no altar de Deus. Então busque santificação. O altar é um desafio na vida de um cristão. Que você acha que é impossível, mas para Deus é possível. Então, igreja, essa foi a palavra que eu trouxe aqui para os irmãos, né? Na qual eu falei aqui do desafio, né? O desafio do altar, santificação. Na qual eu trouxe aqui, o primeiro foi o altar precisa ser restaurado. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, 39, onde o altar precisa ser restaurado. Segundo, o altar é a nossa vida, versículo 31. E o altar é um lugar de sacrifício, versículo 32 e 35. Então, que nessa noite você venha fazer uma alta reflexão na tua vida, que você venha se apresentar para Deus como sacrifício vivo diante